Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui para trazermos uma palavra da parte de Deus. E nós temos as Sagradas Escrituras aqui conosco. E aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha que importante, vale a pena até ler novamente. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, quando aqui está escrito durante o tempo que se chama hoje, mostra a urgência de cumprirmos o mandamento. Agora, qual é o mandamento que nós vemos aqui em Hebreus capítulo 3, 13? Qual é o mandamento que nós vemos aqui? O mandamento do Senhor nosso Deus. Exortai-vos uns aos outros. Primeira coisa, nós precisamos exortar uns aos outros. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos estar no meio dos outros. Então, esse mandamento aqui é para nós congregarmos. Segundo lugar, todos os dias. Ou seja, a vontade de Deus é que nós venhamos estar no meio dos irmãos da fé todos os dias. Não somente aos domingos, terça ou quarta-feira, não, mas todos os dias. Se nós estamos num lugar, nós fazemos parte de uma igreja e nós sabemos que outras pessoas têm a mesma fé que nós temos. Então nós temos que unir com estes irmãos, nos reunir num lugar todos os dias. Todos os dias. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Aqui mesmo, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, está escrito assim, no versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, uma coisa comum dos crentes, dos cristãos, é esperar aquele dia. Que dia? O dia do Senhor Jesus voltar. Por isso que está escrito no 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. É por isso que nós temos sempre que estar confessando que Jesus vai voltar e esperando. E é possível ver que aquele dia vai se aproximando. É possível ver. Então, nós temos, quanto mais nós vemos que o dia vai se aproximando, nós devemos ter consideração uns para com os outros e para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas como nós vamos fazer isso se nós não queremos estar no meio dos outros irmãos da fé? Eu tenho um pensamento que é o seguinte: aquele que não quer congregar, ou aquele que não tem compromisso com a mútua congregação na igreja, ele não crê na palavra de Deus. Existem muitos que congregam, que já não creem, e só Deus sabe quem são estas pessoas, porque por fora todo mundo crê. E aqueles que não congregam, podendo congregar, aqueles que podendo estar na igreja, tendo uma igreja que abre a porta todo dia e não congregam, provavelmente é porque não creem na palavra de Deus, não têm a fé. Veja que a palavra de Deus é bem clara. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Agora, nós temos exemplos. Por exemplo, exemplos dos cristãos, dos apóstolos, do Senhor Jesus, a respeito de se buscar a Deus todos os dias.
Aliás, tem coisa que nós devemos fazer todo santo dia. Por exemplo, orar, ler a Bíblia. Nós devemos lutar contra o pecado todos os dias. Devemos trabalhar para Deus todos os dias. Assim como tem coisa que as pessoas sabem que precisam fazer todos os dias. Por exemplo, as pessoas, elas sabem que tem que tomar banho todo dia, tem que almoçar todo dia, tomar café todo dia, dormir todo dia, escovar os dentes todo dia. E tem pessoas que têm que trabalhar todo dia, porque se ela não trabalhar, ela não vai receber o salário, segundo o pensamento dela. Até os mais jovens, se querem aprender alguma coisa, uma profissão, eles têm que estudar e ir todo dia para a escola. Às vezes tem 2 folgas, o sábado e no domingo, mas durante a semana tem que ir e ficar ali, cumprir o horário rigorosamente. Então tem coisas que nós precisamos ter compromisso, e nós precisamos ter compromisso com Deus. E nós vemos isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 46. Veja só. E perseverando unânimes, todos os dias, olha aí, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, que todos os dias, quando lá em Jerusalém, quando a igreja estava só em Jerusalém, no início, todos os dias eles perseveravam unânime no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 5, 42. Vamos ler. Diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eu quero seguir esse exemplo aqui, ó. Que a Igreja da Bendita Esperança siga esse exemplo. Todos os dias no templo e nas casas, não cessar de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Esta obra que começou com o Senhor Jesus, com os apóstolos, continua até hoje. Em Atos capítulo 17, 17, veja o que está escrito. Atos 17, 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Vejam, o apóstolo Paulo todos os dias trabalhando para Deus. Atos 19, 9. Vamos lá. Atos 19, 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ou seja, nós vemos aqui o apóstolo Paulo lá em Éfeso, no início da igreja de Éfeso, todos os dias na escola de tirano. Quando Paulo chama os anciões de Éfeso até Mileto, e ele faz um discurso para aqueles anciões, ele fala o seguinte em Atos capítulo 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um. Olha aí, ele não cessou de admoestar com lágrimas a cada um durante 3 anos, noite e dia. Paulo não tinha férias, não tinha folga, não tinha feriado, não tinha, no nosso linguajar aqui, não tinha dia santo, era noite e dia trabalhando para o Senhor. E que nós possamos seguir este exemplo, né? Possamos seguir esse exemplo. Mateus 26, 55. Mateus 26, 55 está escrito o seguinte. Leiamos. Mateus, capítulo 26, 55. Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender. Todos os dias, olha a expressão aí novamente, todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Está vendo? Todos os dias o Senhor Jesus ensinava.
fazia a obra de Deus. Em Lucas 18, 7, Jesus ele conta uma parábola e ele diz assim, depois de contar a parábola da viúva persistente: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Veja, meu amigo, minha amiga, que Jesus fala também que os escolhidos do Senhor, eles clamam dia e noite. Então, a nossa oração, o nosso trabalho, a nossa congregação, a mútua congregação, tem que ser todo dia. E fazendo isso, nós vamos estar obedecendo o mandamento do Espírito Santo aqui em Efésios capítulo 5, 16, quando diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós precisamos remir o tempo que se chama hoje. Eu digo para você, você tem uma igreja perto da sua casa que tem a Bíblia como autoridade máxima, que crê que Jesus Cristo é Deus e é homem, que se encarnou, e que o único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem uma igreja que crê e que prega que a salvação é pela fé e não por obras, que o cristão que é salvo verdadeiramente, ele nunca vai perder a salvação. Você tem uma igreja dessa perto? Toda igreja tem problema, tem dificuldades, tem lutas. Veja as 7 igrejas do Apocalipse. Mas tem uma igreja verdadeira perto de você e abre as portas todo dia? Então vá todo dia. Agora, se você não tem esse privilégio ainda, entre dentro do teu quarto e peça a Deus. Peça a Deus: Senhor, abre uma porta para me congregar todo dia. Coloca irmãos de fé do meu lado, para mim poder congregar todos os dias, para mim poder servir ao Senhor todos os dias. E Deus vai atender, eu sei que vai atender. Nós aqui, nós temos abrido a porta 2 vezes por dia, 9 da manhã, 7 da noite, todo santo dia, de domingo a domingo. Não há férias, não há feriados, não há dia santo, não há folga. Temos trabalhado todos os dias. E assim será. Querendo Deus, nos dando força, vida e saúde, aqui e aonde Deus nos mandar. Sempre vai ser assim, trabalhando para o Senhor todos os dias. Que Deus venha estar abençoando a sua vida. Eu vou dizer aqui, como eu digo sempre no final de uma mensagem: Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Quando tudo der errado, enfim, hei de confiar em Ti. Quando tudo parecer o fim, hei de descansar em Ti. Te buscarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te amarei, Senhor, descansarei, Senhor. Te buscarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te amarei, Senhor, descansarei, Senhor. Quando tudo der errado, enfim,
hei de confiar em ti. Quando tudo parecer o fim, hei de descansar em ti. Te buscarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te amarei, Senhor, descansarei, Senhor. Te buscarei, Senhor, te adorarei, Senhor, te amarei, Senhor, descansarei, Senhor. Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando,